O eurodeputado João Ferreira, o primeiro candidato da CDU às eleições europeias. Eu gostaria de lhe perguntar se Portugal está preparado para as próximas eleições europeias. Portugal está, acima de tudo, necessitado de seguir outro caminho. E estas eleições europeias são uma oportunidade para isso. Estas eleições para o Parlamento Europeu são uma oportunidade para romper, para sinalizar um descontentamento com o caminho que aqui nos trouxe. Eu julgo que esse descontentamento é muito generalizado hoje na sociedade portuguesa, e para sinalizar a mudança necessária, o caminho alternativo a percorrer. E o candidato João Ferreira está preparado? Bom, tentarei fazer os possíveis para trazer para o centro do debate aquilo que realmente é relevante nesta campanha eleitoral, que é essa urgência de romper com o caminho que nos trouxe à situação de destruição e devastação que o país hoje vive, destruição económica, devastação social, e a afirmação dos eixos centrais do que entendemos ser uma política alternativa. Portanto, nesse sentido, farei o melhor para trazer isso para o centro do debate durante esta campanha eleitoral e para poder clarificar as opções com que o povo português é confrontado nestas eleições. E quais são as principais áreas de intervenção do PCP no Parlamento Europeu? O PCP sempre atribuiu uma grande importância às áreas nas quais é mais evidente, mais imediato, mais direto o impacto das políticas europeias na vida nacional. Portanto, para além das questões do emprego, que têm sempre às quais atribuímos sempre uma importância muito grande, eu diria que tudo o que são setores produtivos importantes, agricultura, pescas, indústria, acabam por ter sempre uma grande importância e uma grande atenção da nossa parte, para além das questões económicas, que hoje assumiram uma preponderância que talvez no passado não tenham tido, mas que hoje têm indiscutivelmente, as questões económicas e monetárias. E o que é que o PCP pretende mudar na Europa e em Portugal? O PCP pretende, na Europa, uma mudança profunda. Defendemos uma ruptura com eixos essenciais do processo de integração europeia com a União Europeia. Defendemos, ao contrário do que hoje temos, uma Europa de paz, de cooperação entre Estados soberanos, livres e iguais em direitos, que estabeleçam entre si relações de cooperação, de amizade, e as aprofundem na medida em que isso seja mutuamente vantajoso para esses Estados. Não aceitamos uma Europa de imposição supranacional ou de imposição de um diretório de potências mais poderosas a países mais frágeis, muitas vezes de imposição de políticas contrárias aos seus interesses, como a realidade hoje nos demonstra relativamente ao nosso país. Não aceitamos um processo de integração em que o benefício de alguns é feito à custa do prejuízo de outros. Portanto, defendemos esse projeto de Estados soberanos, livres e iguais em direitos, independentemente da sua dimensão, e que procure o progresso social, não o nivelamento por baixo das condições de vida, como hoje acontece na União Europeia, mas, pelo contrário, o progresso social, a justiça social e essas relações assentes na cooperação entre Estados soberanos. Em Portugal, aquilo que é necessário, que é urgente, é romper com o caminho que aqui nos trouxe, que não pode ser separado dos efeitos das políticas europeias no plano nacional. Defendemos aquilo que eu poderia sintetizar numa alternativa política que defendemos seja uma alternativa patriótica e de esquerda. Patriótica no sentido em que procure recuperar para o país tudo aquilo que perdemos nos últimos anos, as nossas empresas e setores estratégicos, que aposte na produção nacional, é como uma solução para dever menos, produzir mais, que assuma uma postura firme de defesa do interesse nacional perante a União Europeia, que faça prevalecer o bem-estar dos portugueses sobre quaisquer constrangimentos externos, e uma política de esquerda no sentido em que se perceba que é necessário não apenas criar mais riqueza, mas distribuir de uma forma justa essa riqueza. Portanto, é necessário combater as enormes desigualdades que hoje temos, é necessário revalorizar os salários, em suma, devolver aos trabalhadores, aos pensionistas, ao povo português, tudo aquilo que lhes foi retirado nos últimos anos. Isto é, em síntese, aquilo que é urgente mudar, tanto no plano nacional como no plano europeu. E as políticas de combate às alterações climáticas fazem parte da campanha do PCP às europeias? Foi um tema ao qual demos uma atenção grande nos últimos 5 anos no Parlamento Europeu. Naturalmente, assim será também no próximo mandato.
É uma questão que tratamos na nossa declaração programática. Nós temos um capítulo dedicado às questões ambientais. Dentro desse capítulo, as alterações climáticas têm algum tratamento e algum desenvolvimento. Acima de tudo, contrapondo a abordagem que a União Europeia tem vindo a seguir, uma abordagem de mercado, assente no mercado do carbono, no regime de comércio de licenças de emissão, um regime e um mercado que se revelaram perversos, para além de ineficazes. Portanto, nós contrapomos uma outra abordagem, uma abordagem normativa que assente numa redução das emissões de acordo com o princípio de uma responsabilidade que é comum, mas que é diferenciada, portanto, tendo em conta o histórico de emissões de cada país e as emissões per capita de cada país, e que tenha também atribui uma importância grande à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias, designadamente tecnologias hipocarbónicas, como uma componente também importante da abordagem a este problema das alterações climáticas. Quer citar algo em concreto? Como lhe digo, a abordagem normativa que é necessário contrapor à abordagem de mercado, passos que é necessário dar no capítulo já da adaptação aos efeitos das alterações climáticas, da mitigação das suas consequências. Eu recordo que neste último mandato tivemos um relatório de iniciativa do qual fui relator sobre a prevenção de catástrofes, onde se avança com um conjunto de propostas concretas para lidar já com alguns dos efeitos de alterações climáticas em curso, no domínio da erosão costeira, no domínio do combate a fenómenos como a seca, como os incêndios florestais, portanto um conjunto muito amplo de catástrofes naturais, enfim, que não decorrem apenas das alterações climáticas, mas algumas delas têm vindo a ser associadas à ocorrência de alterações climáticas, ou pelo menos o aumento da sua frequência tem vindo a ser associado a alterações climáticas. Em todo o caso, é necessário ter uma outra atenção à prevenção dessas catástrofes e, portanto, foi uma questão que tratámos de uma forma muito aprofundada e desenvolvida ao longo deste mandato e no qual iremos continuar a insistir. É necessário também integrar esta questão no domínio da cooperação para o desenvolvimento, portanto, da cooperação com países em vias de desenvolvimento, dando uma outra atenção às questões da adaptação e da mitigação das alterações climáticas e, como dizia, também à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias e ao questionamento de algumas pressupostos do modelo económico em que assentam hoje as sociedades contemporâneas. Portanto, acima de tudo, a problemática das alterações climáticas não pode ser completamente abordada sem questionar este modelo económico e, portanto, também aqui entra a necessidade de rupturas profundas com um sistema que é lesivo, não apenas se tem revelado lesivo para o homem, mas também muito para a natureza. Muito obrigada e até breve.